Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vai começar já já o nosso Pascom Entrevista. Vamos esperar o pessoal entrando na sala aí. Boa noite já para todo mundo que vai chegando aqui. Valéria, Miranda, Rosângela Bonato, o pessoal da Paróquia Santa Rita, que é por onde nós vamos acompanhar a nossa entrevista de hoje, nosso entrevistado de hoje. Já tô dando um spoiler aí, Paróquia Santa Rita. Luaninha 2009, boa noite. Guilherme Gaspar, Jorge e Sônia, muito bem-vindos. Boa noite, Ana Cibele. Boa noite, Thaís, nossa coordenadora da PASCOM. Boa noite, Marcilene. Boa noite a todos vocês que vão chegando. Nosso PASCOM Entrevista hoje vai falar de um tema muito bacana, importante para todos nós, né, leigos da igreja, que é a comunicação na liturgia. Nós já vimos aqui em edições anteriores do PASCOM Entrevista alguns momentos litúrgicos durante a celebração eucarística, e agora nós vamos falar basicamente da comunicação que está em todas as liturgias que nós fazemos nas celebrações eucarísticas, tanto na liturgia da palavra quanto na liturgia eucarística. A comunicação ela está presente em todos os momentos litúrgicos, e é importantíssimo que a gente passe a conhecer um pouquinho mais esses detalhes, esses meandros, para que a gente possa enriquecer em conhecimento e também poder aproveitar ao máximo as celebrações, né? Porque nós, na comunicação da liturgia, nós participamos, né? Principalmente uma peculiaridade de nós brasileiros, né? Termos a oportunidade de participar na comunicação litúrgica. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Lembrar um pouquinho, isso já foi dito nas edições anteriores, mas nós vamos trocar essa ideia importante hoje com o Padre Camilo, que é o vigário episcopal da Educação, Comunicação e Cultura da Arquidiocese. Ele é diretor da Rádio Catedral também e pároco lá na Paróquia Santa Rita. Por isso que o pessoal da Paróquia Santa Rita está podendo acompanhar a gente hoje aí através da sua rede social. Você que é da Paróquia de Santa Rita, você que é da Paróquia de Santa Terezinha, pode convidar outras pessoas para participar conosco aqui no nosso PASCOM Entrevista de hoje. Vai ser uma instrução muito edificante, sem sombra de dúvidas, para a gente poder aplicar ao máximo os nossos conhecimentos durante as celebrações. Beleza? Lembrando para vocês que amanhã tem a palavra que é Espírito e Vida, o quadro do Padre Everaldo, que está fazendo um breve histórico do Antigo Testamento, para a gente chegar no Novo Testamento e praticarmos a leitura orante. E está sendo muito bacana porque ele está trazendo destaques importantes dos livros históricos do Antigo Testamento, e nós estamos chegando agora no livro dos Reis, né? A semana passada a gente teve um aprendizado acerca dos livros de Samuel, e agora nós estamos entrando no livro dos Reis. São partes importantes aí, destaques importantes que o Padre Everaldo está trazendo para a gente nesse estudo bíblico. Fica a dica para todos vocês aí acessarem o YouTube amanhã, a partir das 7h30 da noite já está disponível esse conteúdo da nossa paróquia lá no nosso canal, Paróquia Santa Terezinha JF. Todas as nossas redes sociais, Paróquia Santa Terezinha JF, Terezinha com S, importante para você que está chegando aí e que ainda não sabe. Beleza? Nós vamos chamar aqui agora o Padre Camilo para trocar essa ideia com a gente sobre comunicação na liturgia. Vamos lá, vou fazer a chamada aqui. Boa noite para todo mundo aí que está chegando aí. Vamos acompanhando o nosso PASCOM Entrevista de hoje. Vou chamar ele aqui. Boa noite, Padre Camilo. Boa noite a todos os nossos participantes aí. Boa noite também ao Padre Everaldo. Quero parabenizá-lo por esta iniciativa, né? Essa comunicação ampla que a paróquia está fazendo. E na pessoa dele, parabenizar todos vocês que trabalham na comunicação.
Obrigado, obrigado, padre. É um prazer receber você aqui no nosso programa de entrevistas e para abordar um assunto que é muito importante para todos nós, enquanto partícipes da igreja particular, que é a comunicação na liturgia. A comunicação não é só pela palavra em si, né? A palavra do padre, a palavra da Bíblia, o que a Bíblia tem a nos dizer durante a celebração eucarística, mas também nos gestos, na interação, nos ícones litúrgicos. Como você define para a gente, Padre Camilo, a comunicação na liturgia? A comunicação na liturgia é a capacidade que quem está fazendo a comunicação tem de representar uma comunicação maior que a comunicação de Deus. Então, quando eu presido, quando eu leio, quando eu canto, quando eu organizo a ornamentação, o pensamento que tem que estar no coração de quem o faz é que ele não está fazendo por ele mesmo, mas é Deus mesmo quem está usando dele para que ele possa comunicar e comunicar plenamente. Então, o que é importante? Para quem lê, ler, saber interpretar o texto. Uma leitura de um texto é como uma canção. É quem sabe, quem estudou comunicação, e qualquer ouvido bom sabe quando a pessoa lê mal, como sabe como quem canta mal e desafina. Muitas pessoas desafinam durante a leitura, durante o comentário. Muitas pessoas desafinam quando cantam, desafinam quando faz uma ornamentação, às vezes muito pesada, muito carregada, ou senão, muito sem estar casada com a liturgia daquele dia. Então, a comunicação litúrgica, ela é um conjunto de comunicações, conjunto de linhas comunicativas. Portanto, é preciso que haja, primeiro, os agentes comunicadores, os entes comunicadores daquela liturgia estejam bem casados, entendendo todo o processo e tudo aquilo que é o objetivo que eles querem atingir. Tudo casado, tudo em comunhão, então a comunicação será boa. Mas se um desses desafinar ou sair do contexto, compromete a comunicação. Entendido. E você acabou de falar aí acerca de alguns exageros que são cometidos. Quais os cuidados que tanto os celebrantes, como também a Assembleia, quem prepara ali a igreja para celebrações litúrgicas, eles devem tomar para que a liturgia não perca espaço para um determinado, que a gente pode chamar de espetáculo, de um show pirotécnico que não tem nada a ver com a liturgia do dia, igual você explicou para a gente aí agora? Primeiro, evitar as gorduras. Por exemplo, o enfeite discreto, ele, de acordo com a temática, tem tudo a ver. Então, a toalha, as flores, as disposições das cadeiras, tudo isso falam. Depois, quem vai ler, quem vai cantar, melhor dizendo, deve evitar fazer show. Ele não vai cantar para a missa, eles vão cantar a missa. Então é também um momento de oração oracional. Então não é um show. Aí tem a ver com o grito que a pessoa dá cantando, a altura dos instrumentos, a altura do próprio som do canto, a descrição nos instrumentos, para dizer, o instrumento oficial da igreja é o harmônio, não é nem o piano, é o harmônio. Então, se você tem uma bateria, que você faça uma bateria baixa, uma coisa só mesmo para ritmar, a guitarra não tem que fazer aqueles exageros que às vezes as pessoas fazem. No caso da leitura, você lê interpretando, mas com o seu tom, sem ter que mudar, sem ter que gritar, sem ter que exagerar nas entonações. O celebrante, cuidado para não espichar a missa. Os espichamentos das homilias, às vezes até a capacidade de ressignificar o momento, porque acontece alguma coisa, alguém atrasou demais, aí vai fazer aquela liturgia longa, quem chegou mais cedo e está esperando, não vai ter paciência de aguentar. Isso é um ruído da comunicação. Então, a homilia ela deve ter princípio, meio e fim,
isso seja para o padre, seja para o diácono, seja para o ministro, deve estar de acordo com as leituras. Evite divagar, fazer divagações, trazer assuntos que são paralitúrgicos para dentro da liturgia do dia. Isso é importante. Nesse sentido, eu penso que nós podemos melhorar muito. Outro problema que nós temos dentro das celebrações são os avisos. Não se deve dar mais de 3 avisos numa celebração, obedecendo aquelas perguntas clássicas do jornalismo, aquelas 5 perguntas. Se você responder aquelas perguntas, você não precisa falar boa noite de novo. O cara chega para dar uma... Oi, gente, boa noite, eu quero agradecer ao Padre Camilo por essa missa maravilhosa que ele celebrou. Olha, fiquei muito emocionado. Aí ele faz um sermãozinho, puxa o saco, aí depois é que ele começa a dar o aviso. Ninguém escuta. O aviso deve ser, vamos dizer assim, direto, focado. Por exemplo, amanhã, terça-feira, às 19h30, nós teremos mais uma aula de Bíblia com o nosso Instagram. Ponto. Não tem que falar que está sendo ótima demais na missa, né? A coisa mais bonita do mundo. Vocês vão ter um título de Dr. Honoris Causa com essa aula. Isso já é exagero. Diga o que é. Ponto. Porque na missa, as pessoas já ouviram as leituras, já ouviram as homilias, elas não têm que ficar ouvindo mais. Então, ser direto não cansa. Eu aconselho 3 avisos. Caiu um pouquinho aqui a nossa conexão com o Padre Camilo. Eu vou tentar restabelecer contato para a gente ver se volta aqui essa... Bom, pessoal, caiu um pouquinho o sinal com o Padre Camilo. Eu vou fazer restabelecimento de contato aqui. Essa é a parte interessante de dicas importantes, inclusive, aí para quem auxilia na celebração das missas, né, principalmente na parte final dos avisos, que ele estava fazendo esse destaque aí, de tomar cuidado de ser o mais objetivo possível. Né? Vamos tentar refazer aqui o contato. Realmente caiu o sinal da Paróquia Santa Rita. Estou aguardando aqui o restabelecimento aqui para a gente poder chamar eles mais uma vez. Tá ok? Enquanto isso, a gente lembra para vocês que amanhã, né, a gente já citou aqui, às 7h30 tem a palavra que é Espírito e Vida. E na quarta-feira nós temos o Terço dos Homens, né? Sempre também às 7h30 da noite, a transmissão ao vivo do Terço dos Homens em todos os nossos canais, Facebook, Instagram e YouTube. Tá bom, pessoal? E vocês podem acompanhar em qualquer das 3 redes. Na quinta-feira nós temos a realização da Santa Missa, juntamente após a celebração nós temos a adoração ao Santíssimo, e nessa quinta-feira nós estamos aí no Corpus Christi. Nós vamos ter a celebração a partir das 8 da manhã, né? Celebração especial. O Padre Everaldo está fazendo essa preparação de forma carinhosa aí para todos vocês. Então, não se esqueçam, na quinta-feira, a partir das 8 da manhã, direto da Matriz, nós vamos ter a transmissão da Santa Missa de Corpus Christi. E todos estão convidados a participar. Logo após a missa, nós vamos sair por toda a comunidade, por toda a paróquia, levando aí para vocês, né, essa procissão de fé, que vai ser muito bacana. Que vocês possam se preparar para receber essa passagem aí nas ruas dos bairros. Vai ser bem bacana. Beleza? Vou tentar restabelecer contato aqui. A Paróquia Santa Rita parece que voltou com o sinal. Vamos tentar fazer contato com o Padre Camilo mais uma vez. Beleza? O que caiu? Foi a minha ou a sua? A minha até estava bem. Acho que foi a sua aí. Eu mudei até de lugar. Tá me ouvindo aí? Olha, de vez em quando você para.
Você está me ouvindo? Eu estou, agora estou te ouvindo bem. Certo. Eu parei aonde aí, falando com vocês? É na objetividade dos avisos finais da celebração. Ah, sim. Os avisos finais devem ser objetivos, ou seja, eu penso que deve dar 3 avisos por celebrações, priorizando os mais amplos. Por exemplo, se avisar que vai ter uma reunião do conselho de pastoral, eu penso que não precisa. Vai ter a reunião dos catequistas, não precisa. Mas dos pais dos catequizandos, sim. Então, agora é claro que se não tiver aviso para dar, você pode dar. Então, priorizar pelo tamanho da abrangência da reunião. E evitar ficar fazendo elogio a A ou B. Ser pontual, ser direto no aviso e pronto. E assim, a pessoa, obedecendo aquelas 5 perguntas, né? Onde, quando, com quem, que horas, e aí a pessoa vai conseguir fazer com que a celebração não fique inchada. Seria mais ou menos isso. Ah, não, ótimo, beleza. É importante a gente destacar essa objetividade mesmo, justamente para que a gente não canse quem está ali, né? Como você citou lá no início do comentário, antes do sinal dar uma caidinha. A gente tem visto também, Padre Camilo, um avanço das PASCONs para levar os fiéis às programações paroquiais. E qual seria o caminho hoje a ser construído a partir desse crescimento, principalmente no momento que a gente tem vivido com relação ao isolamento social em virtude do coronavírus? Essa pergunta que encaminhou para você foi o Elton, que também faz parte aqui da nossa pastoral da comunicação, e ele está ajudando a gente também com essas perguntas aqui no tema de hoje. Tá joia. Eu penso que é uma coisa nova e boa. Se tem uma coisa boa pastoral que a pandemia trouxe, é que nós agora podemos transmitir missas, fazer formação como essa que estamos tendo aqui, à distância, e no momento em que as pessoas podem nos ouvir e nos assistir. Por exemplo, usando o smartphone, a pessoa pode participar em qualquer lugar, inclusive enquanto a pessoa está esperando a mulher ir fazer a compra no supermercado, ou a mulher esperando o marido, ou esperando a criança, ela pode estar assistindo um momento como esse. Então, trouxe uma novidade. Para a gente crescer, fazer o que nós já estamos fazendo. Primeiro, começar a estudar e fazer aquela reunião que nós tivemos com o setor de comunicação da arquidiocese, tipo, vocês contaram a experiência, outros contaram a experiência e foram levantando uma porção de iniciativas em outras paróquias. Eu já vi reflexos da fala de vocês naquela reunião passada que já estão acontecendo em outras paróquias. Então é uma coisa nova que nós vamos fazer juntos. Se me permita uma analogia para poder ficar mais agradável a fala, é como um casalzinho de namorados que juntos descobrem o corpo. Então nós vamos juntos descobrir a fórmula. E eu penso muito como o padre Jonas Abib. Ele fala assim: eu não trabalho com profissionais na Canção Nova já erados, mas os profissionais aqui, eles vão aprendendo a fazer. E a pastoral da comunicação, ela é isso, porque o agente da comunicação, ele não é só um técnico, ele é um produtor de conteúdos, e de conteúdos sagrados, de conteúdos que têm a ver com o transcendente, que tem a ver com a verdade humana, com a antropologia, uma coisa bem mesmo significativa, e que deve beber de todas as ciências sociais, e também ciências da saúde. Veja, o nosso trabalho, ele é um trabalho que não tem que agradar a publicidade, não tem que agradar a empresa, mas nós temos que agradar a Deus, e nós temos que garimpar no homem aquilo que de mais bonito ele tem. Então, portanto, não tem uma fórmula, o que tem é uma paixão que vai se renovando a cada dia, e que o Espírito Santo vai agindo na cabeça de cada pessoa, e elas vão tendo intuições que são realmente divinas. E aí isso vai tomando uma proporção bacana. A pastoral da comunicação é isso, é orar em cima do talento de cada um. Ótimo, ótimo. E acaba entrando, né, essas ações da pastoral da comunicação hoje
e alinhados, inclusive, com a arquidiocese e também, particularmente, com cada paróquia, que é o que a gente discutiu na última reunião que o senhor citou, que a gente está podendo aplicar de forma bem prática o segundo sínodo arquidiocesano, né, que é proclamar o evangelho pelas ruas, sobre os telhados. E quais são os desafios para o senhor, enquanto vigário da comunicação, que o senhor enxerga para o vicariato de forma geral, para poder fazer a aplicabilidade desse sínodo e fazer perpetuar também, né? Pensar no pós-pandemia, por exemplo. Se eu responder no nível apenas dos satélites, da fibra ótica, das ondas, dos megahertz, nós vamos pensar que isso pode ser uma coisa meramente de técnica, e nós temos que fazer essa técnica. Aí o setor comunicação, ele é importante. Pessoas como você, que tem experiência, o Marcos, lá em Santos Dumont, o Elton, e outros que estão aí por trás das câmeras, que tem. Acho que todo mundo que está na pastoral da comunicação tem alguma experiência. A gente se vira e a gente se entende. Acontece que a pastoral da comunicação, ela não é só técnica, ela é pastoral. Então, nesse momento, ela faz uma viagem transversal na vida da igreja. Então, o principal desafio é pensar que o apostolado da oração, ele deve usar a pastoral da comunicação, ou usar a pastoral como comunicação. E para ele usar como comunicação, ele tem que fazer uma moldura, ele tem que fazer um modo com que essa pastoral caiba, por exemplo, no Instagram. Não simplesmente ficar ali. Então, o desafio que nós temos maior é levar todos os agentes de pastoral a perceber que hoje, quando eu toco o meu dedo na tela do aparelho, significa que a minha relação com a tecnologia é uma relação de pele. Não é mais uma relação simplesmente analógica, distância, de um botão que eu aperto. Agora eu passo, o meu corpo cola no corpo tecnológico. Então isso é importante para todo mundo. Então o segundo desafio é esse, fazer com que as pastorais vejam nisso um valor e capacitem seus quadros para usar as tecnologias de comunicação que o Papa, que o Concílio Vaticano II chamou das maravilhas intermiríficas. Entre as maravilhas do mundo, uma das maravilhas é a comunicação. Outro ponto é perceber que esse é um momento para chamar as pessoas, mas não substitui o abraço, não substitui a presença física. Então, ao mesmo tempo que temos que evoluir no nível da estética comunicativa, nós temos também que evoluir na capacidade de acolher, de abraçar, de sentir o cheiro do outro, para sentir o calor do outro, na linguagem do Papa Francisco, para levar também o cheiro do outro. Então, esse casamento, ele está no sínodo, são as duas asas da comunicação. Pelas ruas, sentindo o cheiro das pessoas, sentindo as complexidades que existem ali, e também pelos telhados, a partir desta tecnologia. Então, é quando nós fizermos esse encontro, não como coisas que se excluem, como uma coisa que seja mais importante que a outra, mas como uma coisa que completa a outra. Quanto mais amizades eu crio, mais seguidores eu tenho. Quanto mais seguidores eu tenho, mais braço para abraçar eu terei que ter. Mais palavra edificante, acolhimento eu terei que ter. Então, é uma coisa que completa a outra, e não uma coisa estanque. O agente da pastoral da comunicação, ele não é diferente do agente do batismo, do catequista, mas eles também não devem estar distantes de nós. Nós devemos estar juntos, porque o agente da comunicação é o catequista, é um catequista tecnológico. Se ele não tiver conteúdo, ele não vai ajudar. Então esse é o desafio, é fazer com que essas coisas se deem às mãos. Exato, até porque também a gente, no encontro de comunicação que nós tivemos no ano passado, né, que a Arquidiocese promoveu e que reuniu as PASCONs de toda a Arquidiocese. Província. Isso, exatamente. Província eclesiástica.
Isso aí. Foi legal porque o Dom Gil, ele fez logo no início, ele sintetizou muito bem, né, o que resume a pastoral da comunicação, que é comunicação, né, que também exprime ali o significado de comunhão, né? Então são três braços, né? Comunhão, comunicação e fé, né? Então é importante a gente lembrar desses pilares, né? Além do conhecimento que está ali entranhado também nesses três pilares, que nos auxilia a poder gerar uma comunicação de qualidade e de alcance para as pessoas. E a gente está podendo colocar isso em prática hoje, tem sido uma experiência fantástica e um aprendizado contínuo, né? Como o senhor mesmo disse, porque é desafiador realmente a gente poder estender esses braços até as casas das pessoas, né? Eu gostaria de falar alguma coisa, né, nisso que você colocou, porque, por exemplo, a palavra comunicação vem de comunitas, que é comunidade. Exato. Comunidade significa aliança mínima. Então, por exemplo, para você fazer realmente uma comunicação, você tem que ter alguma coisa em comum, um mínimo em comum com alguém. Senão você não comunica. E é nesse sentido que as comunidades emergem. Então, apesar de celebrarmos no dia da ascensão do Senhor a comunicação, mas ela deveria ser celebrada no dia de Pentecostes, porque a comunicação, ela é o contrário da Torre de Babel. A Torre de Babel houve incomunicação entre as pessoas. No Pentecostes houve comunicação entre as pessoas. Então, o homem não vive sem se comunicar. E é nesse sentido que eu comunico com o homem, comunico comigo, comunico com o mundo e comunico com Deus. Então, nessa perspectiva, a fé, ela é a ferramenta da comunicação com Deus. Mas a fé é a ferramenta da comunicação com o homem. E o homem é a gramática para entender Deus. Então, isso é muito legal. Essa chamada, essa trilogia que você coloca aí, lembra muito bem, porque sem comunicação não há comunidade. Exatamente. E foi muito bacana para a gente poder ter participado lá e trazer isso para os outros integrantes da PASCOM e poder aplicar também, né, posteriormente, tudo que a gente pôde absorver lá de troca de experiência, foi bem bacana. E tem também, né, Padre Camilo, outras formas, né, da gente se comunicar durante a liturgia. Agora, mais especificamente, relacionado à Assembleia em si, né, que são os gestos, né? A gente fica sentado, a gente fica ajoelhado, a gente fica fazendo o sinal da cruz, a gente se inclina para receber uma bênção. Qual a importância dos gestos na comunicação litúrgica? Os gestos, eles são importantes na comunicação litúrgica e também são importantes na comunicação humana. Eu diria até animal, né? Como é que um animal ele dá sinal que ele está submisso àquele alfa da tribo? É quando ele se abaixa. Exato. É impressionante. Eu gosto muito de mexer com os animais. Lá na fazenda, por exemplo, o boi faz assim do pescoço, o outro vem e lambe o pescoço dele, coça para ele, né, que a gente diz. Então você vê aquela simpatia, aquela amizade entre os animais também. O gesto, eles comunicam muito com o gesto, né, com o modo de ser. Pois bem, no caso da liturgia, quando você faz o sinal da cruz, se você abrir os braços, você é uma cruz. Mas o Papa Bento XVI diz que quando eu faço o sinal da cruz, é Deus quem me abraça com meus próprios braços. Se você pensar dentro da questão da ciência do exorcismo, o sinal da cruz é um modo de exorcizar-se. Então é bom que você, antes de sair de casa, faça o sinal da cruz, antes de chegar no trabalho, faça o sinal da cruz. E na missa, quando você faz o sinal da cruz, você está abraçando a Deus. Estar em pé significa estar dizendo, eis-me aqui, envia-me. É aquela experiência do profeta Isaías. Eu estou aqui, você pode me enviar. Eu estou disponível a ir. E estou atento, escutando a sua palavra, as suas orientações. Então, em pé, tem isso. Quando eu me assento, é a posição mais cômoda que cada pessoa tem,
para poder estar ali disponível para ouvir comodamente e ouvir respeitosamente. Quando eu me assento e o outro está em pé, eu estou também dizendo que naquele momento é Deus quem comanda a minha vida. E no momento que eu me ajoelho, no momento da consagração, no momento da confissão, significa que eu estou me reverenciando ao Senhor Deus. Ele é o meu rei, o meu tudo. Você observa que o bispo, quando ele chega no altar, que ele faz vênia, ele tira o solidel, a mitra, o solidel. Porque diante de Deus, para Deus, numa linguagem bem corriqueira da comunicação, para Deus eu tiro o chapéu. Deus é tudo. Então, essa reverência que eu faço a Deus. Os sinais, né? Sinal da cruz, quando eu estou diante do Santíssimo Sacramento, é também uma comunicação. Quando eu entro na igreja e o Santíssimo está no altar, está atrás do altar, como é o caso da igreja de Santa Teresinha, eu faço genuflexão, ou seja, coloco um joelho no chão, ou faço uma reverência bem profunda. Quando não, eu faço uma reverência a meia altura. É uma linguagem. Quando eu vou incensar o Santíssimo Sacramento, eu faço 3 vezes de 3. Quando eu vou incensar uma imagem ou livro, eu faço 3 de 2. Então, toda essa linguagem faz com que o fiel que está evangelizado, que conhece a comunicação simbólica da igreja, ou gestual da igreja, ele sabe quando é santíssimo, quando não é santíssimo. A luzinha que tem ali acesa, você sabe se dentro, no corpo daquela igreja, tem ou não o santíssimo. Agora, é importante que as pessoas perguntem o porquê. Por que a igreja é assim? Por exemplo, quem vem à igreja de Santa Rita, tudo lembra a Trindade, são 3 arcos, 3 portas. Os arcos, lembrando a Trindade, tudo apontam para o céu. Por que a torre da igreja aponta para o céu? Então, tudo isso é para dizer que todas as orações sobem a Deus. Por isso que na Bíblia eles fazem o altar debaixo de um carvalho, que é uma árvore ereta, que aponta para o céu. Então, essa busca dessa comunicação simbólica, gestual, também tem a ver com o mistério de Deus. Porque o que é o mistério de Deus? O que é essa comunicação litúrgica? É uma comunicação que tem a ver com o mistério. Ao mesmo tempo que ela revela Deus, ela esconde Deus. Então o gesto, ele revela e esconde. Isso é o mistério. Quando eu penso que eu descobri, eu percebo que tem muito mais coisa para descobrir. E isso não deixa com que o fiel, a pessoa, caia na mesmice. Então, cada missa que eu vou, e eu penso assim, cada missa que eu me preparo, eu vejo que o texto me mostra, mas também esconde alguma coisa. Os gestos me mostram, mas também escondem alguma coisa. E é essa comunicação que é divina, comunicação litúrgica, ela passa por esse lado. Eu não sei tudo. Ela me mostra, mas ela esconde ao mesmo tempo. É uma fala do cardeal Martini, inclusive, explicando essa comunicação litúrgica. Ótimo, ótimo. E é bonito você falar isso, né? Porque o conhecimento, ele é infinito mesmo. A gente nunca sabe de nada, né? E isso impede, inclusive, como você bem destacou, que a gente se ache no direito de dizer que sabe tudo, né? E a gente não sabe tudo, e ninguém sabe tudo, né? É bonito isso. Olha, sabe? se nós somos os missionários da tecnologia, missionário no sentido do conhecimento, fica para nós uma lição. Jesus e o Papa Paulo VI cita isso na Evangelii Nuntiandi, o Papa São João Paulo II cita na Redemptoris Missio. O grande texto que nos inspira é o lava-pés. Então, o primeiro gesto de quem quer comunicar fazendo religião, quem quer comunicar levando a pessoa à oração, ela tem que partir de um dado da humildade. Então, eu não comunico para me mostrar, mas eu, ao mesmo tempo, eu entro na dinâmica do mistério. Você olha para mim, mas vê Deus.
Mas quando você pisca o olho, você vê que sou eu, ele já escondeu. É. Então é esse mistério, né? O leitor, nossa, como que essa moça proclama tão bem o salmo? Aqui eu tenho umas leitoras que são excepcionais. Como que essa moça canta tão bem esse canto? E eu falo, gente, ela me ajuda a rezar. Mas quando eu pisco os olhos, eu vejo que é apenas uma moça que está cantando. Mas Deus estava ali, através da voz, da postura, da roupa. É muito importante a roupa na comunicação litúrgica, porque tudo é um aparato que vai lembrar esse mistério, que vai mostrar e esconder ao mesmo tempo. Ótimo, ótimo. E tem também um outro gesto que é tradicional na igreja, que é a procissão, né, padre? A procissão também é uma forma de se comunicar, né? A procissão, ela é uma coisa antiga, né? Tem a ver com o Êxodo, tem a ver até mesmo com Abraão, saia de sua terra e vai para onde eu te mostrarei. Tem a ver também, hein? Numa grande prova de fé, né? Exatamente. Tem a ver com o caminho do Calvário. Tem a ver também com aquele Naamã, que faz uma procissão até o profeta Eliseu e se decepciona com a simplicidade de Eliseu. Quer dizer, a procissão, ela é muito importante por vários motivos. Significa que eu estou indo ao encontro dele. Eu me levanto e eu tomo uma iniciativa que, na verdade, não é uma iniciativa, é uma resposta ao chamado de Deus. A procissão da missa começa quando você sai da sua casa. Ali a procissão começa. Por isso os cantos de entrada, é bonita a procissão de entrada, porque na hora que o celebrante, os ministros, os coroinhas, os auxiliares de altar entram, na verdade eles estão traduzindo a vida de toda aquela comunidade se vê representada naqueles que entram. Também no momento do ofertório, as pessoas que levantam para levar o dízimo, para levar a oferta, para levar o alimento para os pobres, significa que elas se tornam também, não coadjuvantes, mas protagonistas de um novo mundo, de uma nova história, de uma solidariedade. Essa pessoa, ela é cúmplice de tudo aquilo que está acontecendo ali. Estar em pé e a caminho significa que ela é cúmplice, no bom sentido, de tudo que a vida da comunidade faz no momento da oferta. Ele está disposto a ajudar. Lembra-se também daquela caminhada do bom samaritano, que põe o machucado em cima do cavalo e faz uma procissão a pé, que na verdade bate lá na procissão de Maria e José até o curral para dar à luz, deles fugindo para o Egito, deles indo ao templo, tem a ver com as somarias, com ir ao templo. Então é alguém que sobe, né? Com a igreja subiremos, que no fundo é uma metáfora do que será o dia que eu fechar meus olhos. Para que eu possa realmente flertar com o eterno, eu preciso nesse momento de muitas procissões, de muitas romarias. Fora da igreja, a manifestação pública da fé. E no fundo, é dizendo que um dia eu não sou desse mundo, eu ainda preciso fazer uma procissão até o céu, até o eterno. Então, é o destino final da minha existência. É onde eu vou repousar na casa de Deus por dias sem fins. Ótimo, excelente explicação acerca da procissão. Muitos comentários agradecendo aqui, inclusive, durante a transmissão, as excelentes explicações, porque além da didática, né, da gente poder aprender, é enriquecimento espiritual que a gente recebe hoje com a parte tão importantes acerca da comunicação na liturgia e também na vida cristã, né, na sua profissão de fé, né? É muito importante a gente absorver esses ensinamentos que a gente está recebendo hoje aqui do Padre Camilo, pessoal. E você que está acompanhando aqui e já puder reforçar com seus amigos e amigas posteriormente, nós vamos colocar à disposição esse vídeo no nosso canal no YouTube para você poder acompanhar a posteriori, né? Você poder compartilhar com outras pessoas esse conteúdo bacana que nós estamos abordando aqui hoje. Beleza? Nós estamos ainda com alguns bons minutos aqui para a gente poder abordar o tema, porque a transmissão ao vivo no Instagram nós vamos dar 1 hora de transmissão, então a gente tem ainda mais uns minutinhos aí, uns 15 minutos.
Eu queria destacar agora, Padre Camilo, fugindo um pouco do assunto comunicação na liturgia, porque hoje a gente tem observado, com a evolução tecnológica, que a comunicação ela tem ficado um pouco efêmera, né? As pessoas elas têm se habituado a acessar as redes sociais e ver aquilo muito raso, muito superficial, muito objetivo. E isso está fazendo, por mais que a igreja já tenha passado, né, para os seus fiéis ali, através de diversos comunicados e de convenções e de alinhamentos, ela está tendo que se posicionar constantemente acerca de determinados temas. Nós temos visto aí nas últimas semanas um movimento maior de posicionamentos, principalmente aqui da igreja no Brasil, com relação a alguns temas que são de interesse público. Eu queria saber do senhor qual deve ser o comportamento do fiel, principalmente, porque da igreja a gente já tem visto os posicionamentos sendo feitos. Mas nós temos visto também que muitos fiéis têm se posicionado, às vezes até de forma contrária ao que a igreja tem colocado. Como se observa esse comportamento tanto da igreja, que tem que constantemente, por conta da evolução tecnológica, se posicionar constantemente, e do comportamento do fiel com relação aos posicionamentos que têm sido feitos, principalmente os contrários, assim. Como você acha que a gente deve lidar com essas questões? Porque, e abrange até um pouquinho também a parte da PASCOM, porque a gente vê esse movimento acontecer e a gente não sabe, às vezes, como proceder, né? Qual é o procedimento ali, as medidas que a gente pode tomar, até para um eventual gerenciamento de crise, por exemplo. Você fez uma pergunta que tem vários desdobramentos. Então, vou começar do início. Vamos lá. Uma coisa é o que a igreja oficial diz. Eu estou dizendo igreja oficial. O Pontifício Conselho para as Comunicações e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Exato. Depois entra aí o Leste 2 e entra a Diocese e a Paróquia. A primeira questão é, nós estudamos os documentos da igreja? Nossas PASCONs, até hoje, que é o momento crucial da crise, nós ensinamos as pessoas a lerem jornais, lerem ideologias que estão por trás daqueles jornais? Eu posso te dizer que não. Você começou falando que o momento da pandemia fez com que a igreja percebesse a eficácia pastoral dos meios de comunicação. Mas eu digo que há muito tempo que eu estudo o tema, as propostas, elas vêm vem assim, cada paróquia deveria ter aulas de como ler jornais, como ler revistas, como ler telejornais, inclusive comparando o telejornal X com o telejornal Y. Ora, se a pessoa não tiver essa consciência crítica do que está sendo produzido enquanto conteúdo, ela vai comprar gato por lebre. Mas não adianta eu cobrar deles agora, porque eu preciso fazer esse trabalho. Esse que vocês estão fazendo agora, esse tema que nós estamos tratando, vai ajudar muita gente a ressignificar isso dentro deles. Agora, existe uma outra coisa, que são as fake news. A posição nossa, nós devemos contar belas histórias. Não é o caso de ir para o jornal e dizer assim, para a internet, você errou, você acertou. Nós não somos juízes de nada. Nós temos que trazer uma água do Espírito ou fogo do Espírito que vai queimar o lixo que cria fumaça que realmente mata. Percebe? Então, a nossa postura não é uma postura de entrar no conflito ou no confronto nesse momento, mas é de dar uma nova opção para quem já está cansado de brigar. Então, por isso as belas histórias, as boas histórias,
elas devem ser contadas e recontadas. E aí vale o que eu chamo aqui na paróquia, que nós temos, serviço de inteligência. Vamos imaginar, essa semana, qual é o antro da polêmica? Então, a polêmica agora foi o racismo. É importante realçar figuras antirracistas, como Nelson Mandela, como o Martin Luther King, e outras figuras mais, a fala do Papa João Paulo II, do próprio Papa Francisco. Trazer essas pessoas, mostrar a ideia de bispos negros brasileiros que fizeram toda a diferença dentro da igreja, como o bispo de Mariana, que deu rua para várias cidades, Juiz de Fora. Os nossos padres negros, como o padre João Francisco, padre Márcio, padre Guanair, esse tanto de padre que nós temos aqui, mostrar o trabalho que essa turma faz, os negros da nossa comunidade estarem em voga, mostrando que há que nós lidamos, tentamos superar o racismo que está impregnado nesses 300 anos de escravidão, ou até mais, né? Então, é essa capacidade que eu tenho de contrapor uma história com uma história no mesmo nível, mas de superação. Eu achei muito bacana o que a Globo News fez sábado, ou sexta, onde todos os jornalistas negros começaram a falar da experiência. E foi muito interessante que uma delas falou, o meu pai era branco, a minha mãe negra. E essa coisa era um pouco tensa dentro da nossa família. Eu não consegui estudar em escolas fortes, não consegui estudar na Universidade Federal, estudei numa particular, mas estou aqui hoje. Então, essas histórias, elas vão, porque mais do que bater no problema, nós temos que criar uma estrutura que seja capaz de engolir o problema. Ao contrário, hoje as estruturas engolem os sonhos das pessoas, as estruturas, as linguagens, massacram a poesia da pessoa. Nós temos que criar agora uma estrutura em que alguém sinta vergonha de ter atitudes racistas, de ter piadas racistas, de ter linguagens racistas. Então, como que a gente faz? Oferecendo algo melhor do que o racismo. Então, eu penso que a pastoral da comunicação, nesse momento, mais do que nunca, ela precisa de um serviço de inteligência e de uma moção do Espírito Santo para que haja com sabedoria. O confronto, em situação alguma, ele é bom. Os engenheiros do Havaí, quando eles falam, o ataque é a pior defesa. Exatamente. E é muito importante a gente ter essa contribuição sua acerca desse assunto, justamente para a gente poder fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. E no meu ponto de vista, a sensatez tem que prevalecer nesses casos, né? Buscar a sabedoria para a gente agir de forma sensata e poder comunicar de forma sensata. E esses exemplos que você elencou, que a gente pode trabalhar com uma comunicação positiva, eu acho que pode ajudar muito a quebrar esses tabus e a gente ser mais igreja também no comunicar, né, na forma de comunicar. E a gente já agradece imensamente essa parte, que é muito esclarecedor para todos nós que acompanhamos os conteúdos católicos, não só aqui de Juiz de Fora, mas do país e até do mundo, né? E a gente ter esse posicionamento local é muito importante para a gente ter um embasamento e buscar esse aprendizado, essa forma de se comunicar. Beleza? Certo. Padre Camilo, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho. Alguém fez uma pergunta aqui nos comentários. Eu vou tentar achar aqui, mas basicamente ela perguntou qual é o maior desafio de cumprir a comunicação litúrgica, ou os ritos litúrgicos, fazendo essas transmissões de celebrações de forma virtual. O que vocês, enquanto párocos e representantes da igreja, estão achando mais desafiador
na hora de pedir as pessoas para seguirem aí o rito litúrgico, fazendo assim, né? Igreja, casa, né? Esse link. Do ponto de vista humano, existe ver a igreja vazia é ruim, é muito ruim. Nós não estamos acostumados com isso. Depois fica muito impessoal. Então, esse é o primeiro desafio. Como fazer com que a comunidade tecnológica se torne verdadeiramente humana? Esse é o primeiro desafio. Aquela assembleia, que eu tenho hoje uma assembleia mediada pela tecnologia e não pelo afeto, simplesmente. Então, esse é um principal desafio. Ver a igreja vazia, a saudade dos fiéis, isso a gente sente. Aquele fiel que todo dia vai lá na sacristia pedir uma bênção, não tem mais. Então, enche o coração da gente de tristeza. A festa de Santa Rita esse ano, nós temos uma festa entre 30 e 35 mil pessoas passam por aqui. Esse ano não passou ninguém. Mas nós fomos para a rua com os carros. Então, esse é um desafio. O outro desafio é adequar a tecnologia. Porque, por exemplo, se alguém transita no altar o tempo todo, o povo que está na assembleia dentro da igreja nota, mas se tiver muito atento ao que o padre está falando ou o leitor, não percebe. No vídeo, percebe. Então, é reaprender a ter posturas no altar. Esse é um desafio. Às vezes é um ministro da Sagrada Comunhão que exagera, passa para lá, passa para cá, conversa, e qualquer conversa perto da câmera vai influenciar. Às vezes é a gente, padre mesmo, que faz um gesto. Outra coisa, temos que estar atentos, que estamos sendo gravados o tempo todo. Aí se você canta mal, desafina, eles vão fazer mímica com você. Tudo isso, você tem que perceber que a sua fala, e aqui existe um paradoxo, né? Aqui existe uma coisa estranha, parece até contraditória. É ao mesmo tempo que você tem uma igreja vazia, você atinge muito mais gente, sabe? Então, por exemplo, uma missa minha no dia de semana, eu tinha em média na igreja 60, 100 pessoas. Hoje, no nosso Facebook, uma missa de semana é 1.400, 1.500 visualizações. Essa semana, que se eu olhar a semana que vem, ela já subiu. Percebe? Então, ao mesmo tempo que eu pareço sem ninguém na minha frente, eu tenho um mundo de gente na minha frente. E aí tem uma outra coisa que é séria, que a gente tem que estar muito atento à questão litúrgica. Porque quando eu olho pelo aparelho, eu estou muito focado ali, a influência minha é maior. Quem me assiste, assiste com mais interesse, com mais observação, mais antenado, do que quando às vezes estava na missa, que se dispersava com o barulho da criança, com o grito do microfone, etc. Então, o risco de eu também passar uma ideia de desleixo da celebração, de irresponsabilidade é muito grande. Então, esse é um desafio. Mesmo não querendo, eu passo uma certa futilidade, eu sou raso no gesto. Olha, nesse momento, o gesto que o padre faz ali, abrir as mãos, fazer a cruz sobre as oferendas, elevar a hóstia, é muito observado. A pessoa não baixa a cabeça como baixa na missa. Então, eu tenho que acertar mais. Ótimo. Show de bola. Quem fez a pergunta foi a Silvia Carvalho, lá da Paróquia da Glória. A gente agradece aí pela participação dela, pela pergunta que fez. A Silvia é da nossa Pastoral da Comunicação, uma pessoa esplêndida. Um abraço para você, Silvia. É excepcional, é muito boa. Isso aí. Eu conheci a Silvia no encontro de comunicação lá na Ela é incrível. Gente boa mesmo. Um abraço para todo mundo de outras pastorais da comunicação que tem nos acompanhado aqui hoje. Vocês possam compartilhar esse vídeo aí para os seus amigos, para os fiéis das paróquias de vocês, que é um conteúdo aberto a toda a comunidade cristã que está acompanhando a gente hoje aqui. Né? E não cristã também, porque não? Pode fortalecer a sua fé hoje ou adquiri-la assistindo esse conteúdo que a gente disponibiliza.
Eu queria fazer, porque você, olha para você ver, eu estava falando aqui da comunicação, prestando atenção em você, eu vi que você ficou do ladinho da Sagrada Família. Isso. E aí me veio uma colaboração que eu gostaria de dar, que eu dou na aula para os meus alunos da Faculdade de Teologia. A comunicação pela imagem, a Bíblia contada através das imagens. Porque, às vezes, o debate que trouxeram os pentecostais, de maneira especial, mais no Brasil, sobre o uso das imagens, chutando imagem. A imagem, ela é a Bíblia de quem está com os olhos cansados e das crianças. E no caso do país, infelizmente, como nós, que ainda tem analfabetismos, analfabetos no Brasil, e devotos até mais do que nós, é pela imagem que eles fazem a leitura da Bíblia. E eu quero citar alguns textos da Bíblia que estão nas igrejas. A Via Sacra são a leitura visual, através de imagem, contada pela imagem, das últimas cenas da vida de Jesus e da ressurreição. Então isso é um fato. Saber ler os quadros da Via Sacra. Quando você pensa Nossa Senhora da Imaculada Conceição, calçada de lua, é o capítulo 12 do Apocalipse. São Miguel, o capítulo 12 de Daniel. Nossa Senhora das Graças, ela de alguma forma, pesando a serpente, ela traduz o confronto da mulher com a serpente no livro do Êxodo, do Gênesis. E assim, se você observar, nenhuma imagem da igreja foi feita sem pensar nas páginas bíblicas, sem uma catequese. Toda imagem é catequética. Então seria bom, né, que as catequistas, os agentes de pastorais, os catequistas, pudessem ter essa clareza e começar a estudar isso. Um quadro, uma pintura religiosa do inferno, do purgatório, tem a ver com alguns textos sagrados. Tem muito a ver, e foram gênios que fizeram essas pinturas. Talvez não fossem bons para pregarem a palavra com a boca, mas foram bons para pregarem com a arte. E que lindo que ficou essa imagem aí com você. Então isso é muito importante, nós também como comunicadores, valorizarmos esse meio de comunicação, esse outro livro, ou esse cinema estático, vamos chamar de cinema estático, que são as imagens. Se você fizer um estudo da comunicação como ela está hoje, desde quando você pensa a pintura, você pensa a composição de imagens que nunca deixaram de existir, aí você pensa na máquina fotográfica, você pensa na máquina cinematográfica, o primeiro cinema começou mudo, depois foi tendo movimento, depois foi tendo cores, aí depois era fora do tempo e agora em tempo real. Para a gente chegar onde nós estamos hoje, nós começamos pelos quadros e pelas imagens. Então isso é muito importante ver isso na história da comunicação e mostrar isso para os nossos fiéis. E nisso a igreja é catedrática. Catedrática. No sentido de mostrar essa belíssima comunicação que começa com esse cinema sem movimento. Um cinema sem movimento. Com certeza. A gente chegou agora no finalzinho mesmo da nossa transmissão. É uma pena, né? Porque o assunto estava muito bacana, foi bem enriquecedor para todos nós. A gente agradece o Padre Camilo pela participação hoje no Pascou Entrevista e reforça que a nossa Pastoral da Comunicação está sempre aberta aí a sugestões de conteúdo ou novas participações. Pode ficar preparado aí que nós vamos procurar novamente, viu? Obrigado. Eu quero agradecer a você, né? Que condução bacana. Eu sei que você tem experiência também de comunicação na rádio, né? E você também estudou comunicação, né? Formado em jornalismo. Você é muito versátil na comunicação. Muito bacana. O Elton também, um cara excepcional da comunicação. E um abraço aí